Eu sou Cida Valença, sou casada pela segunda vez há 19 anos. No meu segundo casamento eu tenho 2 filhos, Matheus com 17 e Murilo com 14 anos. Do meu primeiro casamento eu fiquei 9 anos casada e tenho uma filha, Maiara, com 32 anos, que já reside sozinha. No meu primeiro casamento eu fiquei 9 anos casada e foram 9 anos em que eu vivi em situação de violência doméstica. Na verdade, a violência começou nos primeiros meses de casada e só depois de alguns anos é que eu vim descobrir que toda violência, toda agressividade devia-se ao fato do meu ex-marido fazer uso de entorpecentes e álcool. Eu decidi me separar quando a minha filha tinha 5 anos e meio. Foi numa manhã, depois de uma madrugada toda ela ter chorado por acordar assustada assim que o pai dela chegou em casa e mais uma vez agressivo, tentando investir contra mim, contra ela. E aí nós acordamos assustada e desde dessa madrugada eu decidi então que eu me separaria, como aconteceu. Eu fui para a casa da minha mãe somente com a Maiara e com algumas roupas do corpo. E a minha mãe, a minha família não sabia a situação em que eu vivia. Eu tinha muito receio de revelar o que acontecia, principalmente para minha mãe. Minha mãe tinha um problema de saúde, eu temia que algo pudesse acontecer com ela. Então eu sempre escondi. Até nessa manhã em que eu decidi, fui para a casa dela, contei resumidamente a situação em que eu vivia. Ela me acolheu com a minha filha e desde então eu tomei a atitude de fazer nova a minha vida e a vida da minha filha. Na separação, algumas colegas de trabalho, principalmente, diziam que eu tinha que ir para uma questão jurídica para que a minha filha tivesse direito à casa, porque a casa seria dela por direito. Porém, eu não tinha nem força física nem emocional para ir para uma questão jurídica, para brigar, né, com ele pela casa, até porque também eu tinha receio, ele me ameaçava se eu não retornasse para casa. E então, dessa manhã em que eu me separei, eu tinha um claro propósito de ter uma casa de volta, uma família de volta. Eu entendia que por ter saído de casa, ter voltado a morar na casa dos meus pais, a situação toda foi muito difícil. Eu tinha irmãos solteiros na época e quando você retorna à casa dos seus pais depois de alguns anos e com uma filha, a situação é bem diferente. E aí, para completar a minha fase de transição, depois de 3 meses da minha separação, eu fui dispensada de um trabalho do qual eu estava há 15 anos. Sem pensar, eu peguei todo o dinheiro da minha rescisão, mais o dinheiro que eu tinha na carteira, e dei entrada num apartamento financiado junto a uma construtora. E foi um negócio mal feito, porque eu não tinha entendimento, nem mesmo sabia que eu teria que pagar as intermediárias semestrais, né? E era um dinheiro que eu não tinha como, até porque eu estava desempregada. Eu tinha iniciado a universidade e tomei a decisão de ser estagiária para realmente somar o meu aprendizado acadêmico, portanto, somente ganhando bolsa auxílio, o que ficou totalmente inviável pagar uma universidade, pagar uma prestação. E depois de alguns anos, 3 anos aproximadamente, eu comecei a namorar com o Silmar, que hoje é meu marido. Ele tentou me ajudar, porém ele tinha também despesas com a família, porque ele que mantinha o pai e a mãe. E ele tinha um apartamento financiado que ele tinha acabado de comprar, porque ele também nunca tinha tido uma casa própria, ao contrário, ele vivia de aluguéis e algumas vezes tendo sido despejado.
Então, tanto para mim como para o meu marido, era muito significativo poder ter uma casa. E aí eu dei entrada nesse apartamento, eu tinha dado entrada nesse apartamento, e mesmo com a ajuda do Silmar, a gente não conseguiu manter. Aí então eu fiz um financiamento junto à Caixa Econômica para sair das despesas da construtora e ficamos somente 2 ou 3 anos mantendo esse apartamento junto à Caixa Econômica, mas mais uma vez, além da despesa de condomínio, a despesa de financiamento, eu tive o meu filho Mateus, a situação financeira ficou bastante difícil. Mais uma vez, então a gente tentando sair fora de um financiamento, vendemos o apartamento, quitamos o apartamento e com o dinheiro que sobrou a gente deu entrada na casa que nós moramos hoje. Porém era uma casa muito velha, com quase 60 anos, e era uma casa que precisou de reformas de elétrica, de hidráulica, de ampliar cômodos, e a gente ficou aproximadamente 2 anos nessa reforma. E assim que a gente se mudou, ele foi mandado embora do trabalho que ele tinha. Como ele já não tinha mais fundo de garantia, nada, por ter quitado o apartamento da família dele, nós entramos num processo de dívida muito grande e a casa foi para execução. Na verdade, a casa foi em 2 momentos para execução, porque ele ficou durante 1 ano e meio desempregado. Foi a primeira vez, conseguimos diluir a prestação com a ajuda da igreja, enfim, para pagar as despesas advocatícias e o que estava em atraso, diluir parte do atraso nas prestações finais e mais uma vez prosseguimos. E depois de um tempo, porque o reflexo do desemprego de 1 ano e meio, ele durou há 7 anos. Somente recentemente, a questão de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e que a gente começa a se estabilizar financeiramente. E aí, por 2 vezes, a casa foi para execução e a gente contou com muita ajuda e conseguimos terminar de pagar a casa. Por isso, essa casa é muito importante para mim, para os meus filhos, mas principalmente para mim e para o meu esposo. Para ele, porque ele sempre teve o desejo de ter a casa dele, e para mim, porque ter uma casa de volta, ofertar inicialmente para minha filha casa de volta, ressignificar a minha história, é que essa casa significa. O divisor de águas da minha vida é o que essa casa significa. Enfim, para mim, importante, muito importante ter essa casa que a gente curte, que a gente gosta de ficar, tanto eu quanto meu marido e meus filhos. Nós gostamos muito de curtir a casa, de receber a família, de receber amigos. Então, a nossa casa é parte importante para nós e da nossa história.